Fala, meu aluno! Professor Neto na área. Vamos começar hoje a disciplina de informática, noções de informática para o seu concurso. Vamos embora que o seu sonho também é o meu sonho de você se tornar um funcionário público, servidor público, servir a sociedade, beleza? Vamos lá, começar a nossa aulinha. Aqui, disciplina de informática, meu Instagram, @profneto. Por que isso? Meu povo, vocês vão responder alguma questão de concurso. Eu sempre prezo muito por isso nas minhas aulas, que você pratique bastante exercícios e vamos ter aqui também nossos encontros. E aí surgiu algum tipo de dúvida, algum questionamento sobre aquela questão, sobre aquele entendimento, aquele conceito, não tem bronca nenhuma. Você fala comigo no direct que eu, assim que puder, te respondo, te elucido qualquer tipo de tópico ou tema que tenha ficado, certo, destoante ou em dúvida para você. Beleza? Então vamos embora aqui começar a nossa disciplina de noções de informática. O nosso primeiro tópico, meu aluno, redes de computadores. Redes de computadores. Vamos falar um pouquinho sobre o que são essas redes de computadores. Introdução. Vamos lá. Antes de a gente começar o conceito propriamente dito, vamos ter uma conversinha do que é isso. Noções de informática, a gente vai entender basicamente os principais tipos de sistemas computacionais, vamos ver os temas voltados a suíte de escritórios, em que envolve o pacote Office, editores de planilha, texto, apresentação, também a parte de segurança da informação, onde vamos conseguir observar toda a questão relacionada a pragas virtuais e proteção contra elas, e aqui, basicamente, a parte de rede de computadores. O que é isso? Então, primeiramente, pense o que é uma rede. Uma rede mesmo, aquela rede de deitar, dar uma descansada, dar uma dormida. Basicamente, a formação dela é o entrelaçamento de várias linhas, certo? Essas linhas reforçadas, entrelaçadas, formam aquela rede, a rede de dormir mesmo, a rede de deitar, você pode descansar. E o que é um computador? Computador eu digo que é qualquer sistema capaz de computacionar, óbvio, relacionar, calcular e realizar operações. Tanto é que o primeiro computador datado pela história da humanidade é uma calculadora. O relógio, muitas vezes, hoje eu estou com um relógio analógico, mas você aí que está com um smartwatch no seu punho, é um tipo de computador, certo? Não pense que somente o computador é o seu notebook, o seu desktop, o computador de mesa, não. Espera aí. Seu iPad, smartwatch, seu celular, até mesmo uma calculadora científica que você tem à sua disposição, são sim computadores, tá certo? Não se deixe levar por esse conceito. Então, o que seria uma rede de computadores? É esses vários dispositivos conectados entre si. Ah, né? É só isso? Só, basicamente, certo? São esses vários dispositivos, esses vários computadores, pode ser até mesmo seu relógio, seu celular ligado ao computador, e mesclados, conectados, unidos entre si. A gente pergunta, mas Neto, é só isso? Peraí, para o seu concurso, claro que não vai ser só isso, beleza? Dentro dessa situação, a gente vai ter vários tipos de conceitos. Vamos ter protocolos envolvidos, meios de transmissões, também tipos de transmissões baseados em distância, em tamanho dessa rede, como ela funciona. E todos esses tópicos são os que vão ser cobrados na sua prova. E a gente vai aprofundando passo a passo para entender cada vez mais. Vamos embora? Vamos lá. Conceito. Redes de computadores. O que é isso aqui? Redes de computadores são sistemas. Opa, volta para cá. Redes de computadores são sistemas interconectados que permitem que computadores e outros dispositivos eletrônicos compartilhem recursos e comuniquem-se um com os outros. É aquilo que eu estava falando com vocês. Tá, pessoal? Se você tem uma situação em que determinado dispositivo ele tem como fator essencial a comunicação entre ele e demais máquinas, você está diante de uma rede de computadores. Elas podem trocar recursos, comunicar-se entre si. Mesma coisa, seu relógio, seu celular, conectado ali por um tipo de conexão meio sem fio, que é o Bluetooth, a tecnologia, e ali você pode ter, certo? Dentro dessa versão, troca de dados entre eles. Seja como foi sua noite de sono, a música que você está escutando para poder ser passada, pausada, reproduzida, também os seus exercícios feitos, tudo isso é uma comunicação dentro de uma rede de computadores. Beleza? Vamos embora aqui.
Continuando, ele fala o seguinte. O objetivo delas, claro, o objetivo principal das redes de computadores é, vamos lá, facilitar troca de informação. Troca de informação entre seus dispositivos, compartilhamento de recursos entre os usuários e também colaboração entre eles, independente de sua localização física, certo? Só que traz para mim, cuidado com esse independentemente de sua localização física. Porque eu peço que você tenha cuidado com isso, meu aluno. Olha, a gente vai ver mais à frente, nas classificações de rede de computadores, que existem algumas que são divididas na sua abrangência física. Por exemplo, a gente tem uma sala empresarial, comercial. Ali vai se encaixar um tipo de abrangência de redes. Já eu tenho uma conexão que vai interligar vários países. Aí já é outro tipo de abrangência. Então é importante você estar atento a isso, tá? Independente de sua localização física, sim, porque as redes de computadores elas podem ser com fio ou sem fio, e isso percorrer até mesmo centenas de quilômetros. Mas cuidado! Cuidado, porque existem abrangências específicas por distâncias, e isso é sim cobrado na sua prova, certo? Vamos lá, continuando um pouco mais. Vamos entender agora classificação das redes de computadores, como estávamos falando, que é um tópico muito importante e vai estar no seu concurso com certeza. Você vai ter aqui, primeiramente, só apagar aqui esse material aqui. Foi? Então vamos lá. Primeira classificação, dimensão. Meu aluno, antes de eu falar um pouquinho sobre os tipos de dimensões dentro da rede de computadores, eu vou pedir que você faça no seu caderno, no seu material, sempre o seu material aí em mãos, fazendo anotações, tá certo? Uma espiral. Vai ter também no material, vocês vão estar à disposição, certo? Mas ainda assim eu quero fazer essa espiral aqui e você vai ver a importância dela para conseguir compreender os tópicos relacionados a essa classificação em relação ao tamanho, à abrangência física. Você pode fazer, por exemplo, colocando no material o seguinte. PAN em relação às dimensões. Dimensões, a gente já sabe, das redes de computadores. Você pode colocar PAN. Você vai entender tudo isso, nem se preocupe. LAN, MAN e WAN. E aí você vai circular com uma espiral cada um desses termos. PAN, LAN, MAN e WAN. E perceba que isso aqui é um gráfico crescente em relação ao tamanho que a rede tem. Então, do menor para o maior. PAN seria a rede com menor dimensão geográfica, a gente vai entrar nesses pormenores. E o WAN, aqui tem a maior dimensão geográfica, o maior espaço percorrido, certo? Isso aqui dentro do tópico de redes de computadores. Então vamos embora aprofundar cada um desses tópicos relacionados a esse tema. Dimensão. Quanto a PAN? PAN significa Personal Area Network. Também uma rede de área pessoal, pode ser chamado assim. Ele começa aqui, vamos lá. É uma rede de pequena escala, projetada para conectar dispositivos pessoais ou dispositivos usados por uma única pessoa. E o importante, eu sempre destaco em vermelho, em um espaço próximo e pessoal. Minha gente, uma rede PAN é uma rede, por exemplo, Bluetooth. Você está conectando ali você e seu colega, isso é mais antigo, né? É só mais antigo vai se lembrar disso. Como você passava a música antigamente? Isso há 10 anos atrás. Bluetooth, meu amigo. Bluetooth. Não tinha hoje o que a gente tem como, por exemplo, WhatsApp, facilmente passar dados de comunicação. Beleza? Então você usava Bluetooth, ia passar uma música, um vídeo, uma foto, Bluetooth. E aí perceba, ele, nessa tecnologia, tem um limite muito pequeno de espaço. Às vezes você está ali conectado, por exemplo, no seu relógio ou com o seu fone sem fio. Você deixa o celular em algum lugar e vai na cozinha, vai no banheiro, vai fazer outra coisa em algum lugar e já desconecta-se rapidamente. Porque realmente, o espaço que essa rede PAN tem, já que o Bluetooth é um exemplo, é uma pequena abrangência. Beleza?
Então, nesse caso, pessoal, é o exemplo clássico. Bluetooth, rede PAN, rede de área pessoal, espaço de abrangência e área pequeno. Tá certo? Importante, eu vou frisar isso muito em relação às dimensões de rede de computadores. Há algum tipo de relação entre as dimensões, sejam PAN, LAN, MAN e WAN, em relação ao número de usuários conectados? E aí, meu aluno? Tem algum tipo de diferença? Tem limite? Rede PAN tem 100 usuários de limite? Rede LAN 200? Não. Nunca pense isso. E cai muito em concurso público. Muito mesmo. Afirmando. As redes LAN, a gente já vai aprofundar nisso, nem se preocupe. As redes LAN têm como limite 100 usuários conectados. Não, meu amigo, mentira, 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 mentira. Por exemplo, eu poderia, num roteador, numa rede pequena, certo? Um roteador, um modem, melhor dizendo, já que roteador interliga as redes diferentes, né? Você pode pensar um modem, que é aquilo que você tem tipicamente na sua casa, conectar 300 celulares a ele. Olha, possivelmente a internet iria oscilar, ter uma sobrecarga e cair? Sim. Mas é impossível conectar esses 300 celulares? Não. Tá certo? Então sempre lembra. Aqui eu estou me referindo à dimensão. Eu vou frisar fortemente. Dimensão, que é o espaço geográfico, né? Espaço geográfico. Não tem nenhum tipo de relação com o número de usuários conectados, mas apenas o espaço que essa rede está percorrendo, ocupando. Vamos voltar para cá. Ele continua. Eu disse, a PAN permite a interconexão de dispositivos como smartphones, tablets, laptops, fones de ouvido sem fio, teclados, mouses e impressoras em um ambiente de alcance limitado. Destaque isso aí. Alcance limitado. Não, é limitado o espaço, é pequeno. Bluetooth, a literatura sugere que há duas versões entre 50 a 100 metros. Na verdade, isso a gente nem consegue nem chegar muitas vezes. Vai tu colocar uma música para ouvir no seu fone de sem fio, no seu iPod, deixa o celular e anda 100 metros, vê se você vai conseguir ouvir. Temos várias interferências na natureza que impedem esse tipo de prolongamento do sinal. Olha que poético, olha que bonito. Barreiras físicas, paredes, portas, cerâmica, forros, tudo isso impede a propagação de um sinal sem fio. É por isso que a cada cômodo da sua casa que é passado, o sinal da rede ele fica mais fraco. Muitas vezes é necessário um repetidor de sinal, que é um equipamento sem fio, certo? Que ele recebe o sinal do seu modem e termina redistribuindo pelo seu cômodo, pela sua casa, para aumentar o sinal. A gente vai falar um pouco mais sobre ele à frente de forma detalhada, certo, pessoal? E aí, é necessário isso porque a cada tipo de barreira física o sinal perde seu efeito e diminui a sua intensidade. Voltando, e aqui ele fala, né? Exemplos de espaços com alcance limitado, um escritório, uma sala de estar, ou até mesmo o corpo de uma pessoa. Você está, por exemplo, com seu smartphone, seu smartwatch, seu fone de ouvido sem fio e outros mecanismos de uso pessoal, ele tem um limite, Está fora do seu corpo, distância do seu corpo, você já não consegue utilizar ele com rapidez e eficiência. Certo? Vamos lá, continuando aqui. O próximo tipo de rede são as redes LAN, Local Area Network, ou rede e área local. Já ela possui uma área geográfica relativamente pequena, como escritório, edifício, campus universitário, até mesmo uma residência, certo? Povo, um prédio comercial pode se classificar dentro de uma LAN, um prédio comercial, certo? Tem que ter um cuidado, por quê, minha gente? Eu sempre tenho um cuidado quando eu vou falar sobre essa questão de dimensão de rede de computadores, porque às vezes você vai aprofundar esses tópicos em outros tipos de materiais, em outros tipos de, até mesmo docentes, e aí, com todo respeito, tem gente que viaja muito, entendeu? Tem gente que viaja muito. Vou dar um exemplo. Existe um tipo de dimensão de rede de computadores que ela fica, em relação à dimensão, a espaço, à frente de todas, que é a IAN, Interplanetary Area Networking, ou rede de área interplanetária. Meu amigo, é uma rede, certo? Que ela vai conseguir interligar planetas e galáxias. Pô, bicho, isso é fora da realidade para a sua prova de concurso.
É uma coisa que, para cair, dificilmente vai ser cobrado, que hoje ela só permeia os livros acadêmicos, esse tipo de rede teórica, que não tem tanta relevância para o seu concurso público. Então, sempre atenha ao essencial, o que vai cair na sua prova. O que eu falar aqui é o que vai estar lá, nem se preocupe, tá? Confie em mim. Outro tipo de rede que pode também ser falado de matérias teóricas é a rede campus, área networking, quando ela se refere, por exemplo, a um campus de universidade, que é um espaço maior. Quem já entrou na universidade, seja estadual ou federal, do seu local que você reside, já viu que, né? Geralmente as universidades federais, elas são espaços grandes, ou até mesmo os institutos federais. São campos enormes, que lembram pequenos bairros, com ruas, bancos, lanchonetes, restaurantes, de certa forma, autônomas. Beleza? Aí alguns dessa classificação de CAN, eu digo para você, isso não é tão relevante para a sua prova de concurso. Memorize como LAN. Local área network, uma rede aérea local. Pode ser até mesmo um prédio. Um prédio, certo? Na vertical, prédios verticais, claro, é quase um sinônimo. E ali, uma rede que, por exemplo, você está no seu prédio, o rapaz consegue usar a mesma rede no térreo, e até mesmo lá no 23º andar, por exemplo, se a mesma rede, sendo passada por repetidores de sinal, o equipamento sem fio, como roteadores e switches, está dentro de uma LAN também. Voltando para cá, ele continua. O principal objetivo de uma LAN é permitir a comunicação e destaco, compartilhamento de recursos entre os dispositivos dessa área limitada. Minha gente, teve uma questão que caiu no concurso da Polícia Federal 2021, que eu gostei muito dela, certo? Que é o seguinte, ela fala: uma rede LAN possui conectividade em tempo integral. Foi mais ou menos dessa forma. Ela afirma que as redes LANs elas possuem como objetivo ter conectividade às redes, à internet, em tempo integral. Volta para cá. Olha o que ele fala. Destaque em vermelho. Qual o principal objetivo? Compartilhamento de recursos. Não é, meu amigo, não é conexão à rede em tempo integral. Quem aí é a galera mais antiga vai lembrar. Você ia pra Lan House antigamente jogar Counter-Strike, né? CS.6. Bicho, você lembra? Talvez esteja na sua memória isso. A internet da Lan House caía. Mesmo com a conexão oscilando, ou até mesmo fora do ar, você continua possível de jogar Counter-Strike 1.6 entre as pessoas que estão na Lan House, no FPS, jogo de tiro, sem conexão à internet. Porque ali é uma LAN, tanto é que chama de Lan House, certo? Nesse tipo de LAN, o objetivo não é conexão de forma integral com os usuários, não é. O objetivo é compartilhamento de recursos, não conexão à rede. Por isso que essa questão da Polícia Federal está errada e muita gente, se você for ver as estatísticas de sistemas de questões, o índice de erros é altíssimo. É altíssimo. Vamos voltar para cá. Ele continua. Vamos ver aqui. Lembrando que é sempre uma área limitada a um escritório, edifício, campus universitário, ou até mesmo residência, podendo ser até mesmo um prédio. Próxima classificação, redes MAN, Metropolitan Area Network. Abrange uma área geográfica, eu disse, abrange uma área geográfica maior do que uma LAN. É claro, como a gente estava vendo aqui, certo? PAN, escala crescente, LAN, MAN e a WAN por último. A MAN é um terceiro nível, aqui é uma escala crescente em relação ao espaço geográfico que preenche. Aqui a gente tinha visto que, é claro, não há dúvida. Continua. Mas é menor que uma WAN, Wide Area Network. Wide vem de largo, uma rede maior. Ela é projetada para interconectar várias LANs, várias redes locais, e outros dispositivos em uma área metropolitana, como uma cidade ou uma região urbana. No seu concurso, quando ela pergunta, por exemplo, ela é uma questão no enunciado, uma rede que é interligada entre municípios e estados de uma mesma região. Dentro da classificação, ela é dita como, aí vem lá, letra A, PAN, B, LAN, C, MAN, D, WAN. Se ela está falando de interligar municípios e estados, nesse caso, a opção é rede MAN. Então perceba aqui que uma LAN é a junção de várias PANs. É uma coisa sequencial, comutativa,
que soma-se várias e termina acumulando-se no próximo nível de abrangência. Várias lãs formam uma MAN e várias mães formam uma WAN. Pergunta pode ir na sua prova, já falei sobre isso antes. Há limites de usuários em algum desse tipo de rede? Há? Não. Ela pode chegar na sua prova. Na rede WAN, MAN, LAN, PAN, seja o que for, há um limite de 200 usuários conectados. E aí, meu amigo? Fazer o quê? Nada, meu amigo, nada. Não há limite nenhum. Outro tipo de pergunta. As redes LAN não podem existir sem fio. E na sua casa, o Wi-Fi funciona como? Ou na rede MAN não pode existir sem fio. E as conexões via rádio ou antena receptora entre municípios diferentes? Beleza? Então não se esqueça disso. Todos esses tipos de rede podem funcionar com ou sem fio. Estou dando aqui só o mel que quer na sua prova. Beleza? Vamos embora, vamos continuar aqui. Essa é a rede MAN. Opa, só um detalhe aqui, tá, pessoal? Que esse M, observe agora isso, é de Metropolitan. Vou fazer esse ajuste agora. Pronto, agora sim. Estava aqui na MAN que a sigla significava, nesse caso o acrônimo, significava Local Area Network. Não, que é isso. Local Area Network faz parte da LAN. MAN é Metropolitan Area Network. Uma rede de área local. Beleza? Aí ele continua aqui falando o seguinte, nessas dimensões. Em resumo, uma MAN é uma rede de computadores que conecta várias LANs ou dispositivos em uma área metropolitana, uma cidade ou entre cidades. Ela proporciona, nesse caso, alta velocidade, também confiabilidade e escalabilidade. Meu povo, escalabilidade eu acho que pode ser um conceito um pouco mais abstrato nas redes de computadores. O que é algo escalável, uma rede com esse caráter de escalabilidade. Algo que você pode perceber no ato de escalar. O que é você escalar? Escalar mesmo, escalar. É você ir subindo algo, um morro, um monte. A mesma coisa, a escalabilidade de uma rede de computadores é a capacidade de você aumentar o tamanho dessa rede. Aumentar ou até mesmo, em alguns casos, subdividi-la, certo? Tornar mais compacta, ajustá-la, expandi-la. Escalabilidade é isso. É a possibilidade de você ir expandindo esse sistema, melhorá-lo, ajustá-lo, conforme o seu desejo. Ele volta, vamos lá. Eu disse, escalabilidade para atender às necessidades de comunicação e compartilhamento de recursos em uma área geográfica maior que uma LAN. Perfeito? Como a gente está falando aqui nesse esboço. É um gráfico sempre crescente. PAN, depois LAN, MAN e por último a WAN, Wide Area Network. Continuando, vamos falar agora sobre a WAN, Wide Area Network. Uma WAN, Wide Area Network, WAN, wide, do WAN, vem de largo, rede larga. Já trago para você o seguinte, que a WAN ela é o maior tipo de abrangência de rede dentro da nossa realidade, do nosso globo, e ela vai ser capaz de interligar e unificar países e continentes diferentes. Quando quer na sua prova, assinale na alternativa uma rede capaz de interligar países e continentes, já sabe que ela está falando das redes do tipo WAN, as redes largas. Continua. Em português, rede de área ampla é uma rede de computadores que abrange uma vasta área geográfica, geralmente um país, continente ou até mesmo globalmente. Uma rede global que interliga todas as conexões dentro do nosso planeta. Podemos afirmar isso, tá certo? Ele continua. Diferentemente de uma LAN, que tem alcance limitado a uma área geográfica pequena, uma WAN permite a conexão e comunicação entre dispositivos e redes locais distantes, muitas vezes separados por longas distâncias geográficas. Inclusive, minha gente, é o padrão de intercomunicação que consegue garantir a conexão no nosso globo, porque talvez seja de conhecimento de alguns senhores que a conexão via rede de computadores entre os continentes, ela passa por cabos de fibra óptica que cortam os oceanos do nosso globo, seja o Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, certo?
E esses cabos de fibra ótica são chamados de backbone, que são cabos centrais de internet, que vão percorrer os oceanos, até mesmo os continentes. E esses tipos de conexão, que são cortadas entre diversos tipos de regiões do nosso planeta, são características das redes WAN, conectando de forma global os diversos países e continentes do nosso mundo, certo? Longas distâncias geográficas. Aqui um pequeno gráfico espiral, que eu falei que ia ter também no material, além do que eu fiz visualmente aqui no quadro para a gente ver em relação à expansão. Aqui no material você consegue ver melhor. Ele vai colocar na espiral PAN no menor nível, logo após a LAN. A PAN é uma rede pessoal pequena, de pequeno alcance. A LAN um pouco maior, certo? Você vai conseguir observar na LAN, na Cloud Network, que o objetivo vai ser compartilhamento de recursos entre os usuários daquela rede, compartilhar recursos entre um computador ou outro. Já a MAN, a rede de área metropolitana, pode interligar até mesmo cidades distantes, certo? Estados diferentes. Falou em países, falou em continentes, está falando da WAN, rede de área larga, rede de área ampla. Esses são sinônimos que podem aparecer para ela. Essa parte de dimensão ficou clara para você, meu aluno? Restou algum tipo de dúvida? Agora é praticar, responder questões de concurso, voltar desse tema, entender as principais nuances que podem ser cobradas em relação a isso. Não esquecer que aqui eu não tenho nenhum tipo de limite de computadores conectados, todas elas podem ser com ou sem fio, e que a classificação ela se baseia somente na relação de divisão de espaço geográfico, que é espaço percorrido entre uma rede ou outra. Não pode esquecer disso, e as principais características de uma ou da outra, tá certo? Então, esse bloco das dimensões, espaço geográfico que as redes percorrem e são, vamos encerrar por aqui. Nos encontramos na próxima aula, onde vamos falar sobre alguns outros tópicos voltados à classificação de rede de computadores, tá certo? Um grande abraço, bons estudos e lembrem sempre muitas questões para praticar esses tópicos, tá certo? Valeu, meu povo!